Pascoal. Acho que a camiseta tá fazendo efeito. Esse é o jogo da vida do Corinthians, literalmente. Já que tem uma música da torcida que fala, é o jogo da vida. Sabe por quê, Flavinho? Analise. Essa flutuação que acontece no Campeonato Brasileiro, olha, essa tabela pro Corinthians foi ótima. Ainda mais com a derrota ontem aí da Chapecoense, foi praticamente perfeita. Se não fosse um ponto conquistado pelo Vasco, o Vasco ainda bem ou mal... todo mundo perdido. Todo mundo teria perdido, todo mundo teria perdido e o Corinthians estaria comemorando uma rodada a menos dentro do Campeonato Brasileiro. A rodada foi boa pro Corinthians. Só para terminar, Pascoal, vamos lá. Essa flutuação que acontece no Campeonato Brasileiro, ela pode ser para cima ou para baixo. Nesse caso foi para baixo, então não prejudicou. Descobrimos, tem que flutuar. Não, peraí, Pascoal, essa rodada fez bem pro Corinthians. Tô falando sério. Pode vir da mesma forma que em determinado momento ela estava fazendo mal, porque em determinado momento o Ceará estava vencendo o Bahia. Em determinado momento, outros clubes que estavam brigando ali também, o Sport. O Sport, então, mas o Sport empatou com o Vitória, então estava tranquilo. Mas estava o Vasco ganhando e o Ceará ganhando. O Vasco estava ganhando. Isso daí para o Corinthians seria horroroso. Seria horroroso. Então acontece o quê, Pascoal? Nesse jogo, especificamente falando, é um jogo que o Corinthians tem que ter uma vitória absoluta jogando em casa. Porque o aproveitamento do Corinthians fora de casa é horroroso, é pavoroso, inclusive. Vai jogar fora com quem? O Corinthians ele pega o Atlético Paranaense, que é um time que não perde praticamente nos seus domínios. Não perde e o último em casa jogo, há muito tempo. O último jogo é contra o Grêmio. Bom, ou seja, esses dois jogos, Flavinho, o Corinthians ele não tem que ficar contando com o que vai acontecer na tabela. O Corinthians ele precisa desses dois jogos aí como vitória, que é contra Vasco e Chapecoense, que são adversários diretos, para que o Corinthians possa eliminar qualquer chance que tenha de risco. Porque o risco hoje do Corinthians é calculado. E comparado com outros times, nem é tão grande assim, mas existe. Então o Corinthians, se ele vencer Vasco e Chapecoense, ele mata de vez aí dois adversários diretos aí na luta contra o rebaixamento e ele não precisa correr atrás de resultados aí que ele vai ter que fazer contra o Atlético Paranaense fora de casa e contra o Grêmio. Então é essencial, pessoal. O empate pro Corinthians é trágico nessa rodada, é trágico. Mas assim, mano, o empate, pra mim, eu acho péssimo, mas ao mesmo tempo você tem que analisar o seguinte. Os caras que estão na parte de baixo da tabela vão pegar jogos complicados e eu acho que desses, o único que pode somar ponto... Ceará. Pode. Não é o Ceará. Eu enxergo o Sport com o Flamengo. É difícil jogar na ilha, a gente sabe que o Sport tem uma motivação sempre a mais para jogar contra o Flamengo, aquela história de 87 e tudo mais, a torcida tem uma rivalidade muito grande com a torcida do Flamengo, então isso pode empurrar o Sport no jogo. Porque se a gente pega, o Vitória pega o Atlético Paranaense, não acho que vence. Não acho que vence. Na Bahia. Não acho que vence. Vitória em casa tem sido... Mas esse tem sido ruim, mas esse é um jogo que os caras vão jogar. Tem que jogar, porque o Atlético Paranaense não vence fora de casa, o Vitória ao mesmo tempo já dá uma última resposta, assim, é um jogo fundamental, mas acho complicado. Aí você pega o América com o Santos, acho que o Santos vence o América fora de casa. Já foi. Né? O América tá largando o mão do campeonato. Esquece. Grêmio em casa com a Santos vai acabar atrás do Bahia e do Botafogo. Escuta o que eu tô te falando. Grêmio e Chapecoense. O Grêmio, pra mim, deve fazer a parte dele em casa. Então, desde que sobe o Fluminense pega o Ceará aqui no Maracanã, acredito que o Fluminense deva somar ponto, o empate não é de todo ruim. O time do não Fluminense é de todo ruim. faz gols há 4 jogos, né? 4 jogos. É que é muito time para uma vaga só. Então, assim, a rodada ela é favorável para Vasco e Corinthians somarem esse um ponto. Eu acho que é muita vaga. Então não é ruim o empate. Não é porque a rodada favorece. Agora, se acontecer uma tragédia, se acontecer uma tragédia e todo mundo ganhar, complica. Desculpa, eu até entendo os seus prognósticos, suas previsões, mas o empate, na minha opinião, continua sendo péssimo. Vai pesar o emocional. Quanto puder vencer, melhor. Vai pesar o emocional. E aí da torcida hoje? Você não pode contar com... E de repente acontece... É claro que não. O futebol, às vezes, acontece. A gente não imaginava a Chapecoense ganhar do Santos no Pacaembu, ganhou. Mas não imaginava a Chapecoense perder do Botafogo. O Ceará veio aqui no domingo de manhã com 60 mil torcedores do Flamengo, ganhou de 1-0. Veja, eu só tô dizendo o seguinte. Aí vai, não é jogar pra empatar. Aí o Corinthians vai pra última rodada precisando ganhar do Grêmio lá. Ou o Vasco que vai para a última rodada precisando ganhar do Ceará. Não, eu sei. E o Ceará não, eu tô dizendo o seguinte. Benja, é o seguinte, eu não falei que tem que jogar para empatar, não é isso. A rodada, ela favorece para que no final das contas esse empate possa ser benéfico. Eu também acho. Entendeu? A rodada favorece. A rodada seguinte, ela complica. Você tem que ganhar esse jogo. Não, é claro que sim. Não tenha dúvida alguma que você tem que ganhar. Lógico, você tem que jogar qualquer coisa para ganhar. Não tô dizendo. Agora, no final da rodada, se tiver um empate entre Vasco e Corinthians, ele pode não ser um empate tão prejudicial. Porque, para mim, esses adversários que estão na parte de baixo da tabela não devem somar pontos ao ponto de somar pontos ao momento de... Eu sei, mas eu concordo com o que vocês estão falando. Mas eu acho que na rodada seguinte,
já complica. Claro, não. E se não vencer o Vasco, esses pontos podem fazer falta. Tem que jogar pra ganhar. Tem que jogar pra ganhar. Não, mas você entendeu o que na quarta-feira eu falei? O empate, só vou falar se é bom o empate. Não. O empate Calma, quarta-feira deixa era eu te falar. Não. O que eu falei aquele dia, eu falei, o empate só vai ser bom dependendo do que acontecer sábado. Se o Corinthians ganha do Vasco sábado, eu falei, aí o empate da quarta teria sido bom. Veja. Amanhã... Mas a derrota de quarta é obrigado o Corinthians ganhar do Vasco? É obrigado. De amanhã, eu acho que não interfere em nada com o jogo de quarta. É obrigado, assim como o empate do Vasco no último segundo em casa contra o Atlético Paranaense, transforma esse jogo pro Vasco amanhã como obrigação ganhar também. Não, mas, ô Benja, eu acho que o jogo de quarta, ele nada teve a ver, aliás, nada terá a ver com esse jogo de amanhã. Não, o resultado pra mim, sim. Sabe por quê? Eu acho que não, cara. Porque independente de qualquer coisa, aquele 1 ponto em Minas seria 1 ponto a mais dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Esse jogo de sábado, esse sim é o jogo X do Corinthians do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians ele tem a obrigação de vencer. Claro, o Vasco também tem essa obrigação, mas pelo fato do Corinthians estar jogando em casa, Se o empate com o apoio da se torcida... tivesse tido um empate na quarta e o Vasco ganhasse do Corinthians, o empate na quarta teria sido péssimo. Não, mas independente do jogo de quarta, se o Corinthians empatar amanhã, será péssimo de qualquer jeito. Então, isso eu concordo. Independente Só do o jogo de Pascoal e quarta. o Pipinho eu acho o empate. Eu também acho. E amanhã o empate que seria trágico, cara. Não, eu tô dizendo que assim, se eu terminar a tô falando rodada... com matemática na cabeça. A rodada, são 4 rodadas, né? Que faltam pro campeonato. Sim, mas desculpa, só amigo, o empate pra vocês é bom? Levando em conta que todos os resultados levando em conta, bem. Não, até derrota pode ser boa se todo mundo perder. Sim, claro. Eu tô levando em conta o que aconteceu. Perdeu e se manteve. Nesta Não pode rodada. perder esse jogo. É que nem o Essa Vasco. rodada anterior, essa que acabou ontem, ela foi muito boa pro Corinthians. Foi favorável Ela foi demais. muito Sim, favorável. mas não dá pra contar que a ela próxima praticamente também será. rebaixou. Não, mas se o Corinthians somar mais um... O Corinthians tem 13º no campeonato. Tem 4 times na frente, entre ele e o primeiro time da zona de rebaixamento. E esses 4 times não têm pontuado. Ninguém pontuou nessa rodada. E a rodada é difícil pra Ceará, todos eles. Sport e Vasco. São os 3 times que estão... Vamos analisar pelo palpite. O Ceará, Vitória Atlético olha Paranaense. aqui, ó, segunda-feira, é segunda, né? Segunda. o Fluminense, Fluminense Ceará. pega o Ceará aqui em Fluminense. E tem que ganhar o jogo. O Fluminense entrou no bolo. Então, tem que ganhar o jogo. O Fluminense já entrou no bolo. Veja, há muitos confrontos diretos nessa reta final de times que estão Se lutando o Ceará ganhar, põe a tabela aí do Tá segundo... bom, o Ceará passa o Corinthians, mas o Fluminense não, entendeu? Mas o Fluminense está na frente do Tá bom, Corinthians. mas aí o Corinthians empata com o Ceará, com o Vasco e empata com o Fluminense. E passa o Fluminense. Então, e vamos nesse sufoco até Sim, quando? mas Uma é hora o vai Pode, parar. exatamente. Tem Esse é o dois momento. A próxima Esse é rodada. o momento. Exato. Cara, ninguém quer mais que o Corinthians caia do que eu, mas eu tô pessimista. A rodada Não é pessimista. Eu tô Mas, ó, pessimista pra burro, acho que não cai. Não, achar que não cai é uma coisa. o quê? Eu tô muito pessimista com relação ao rebaixamento do Corinthians. Eu acho que não cai, é isso. Então, Olha, É um tudo baita bem, ânimo. Não é achar, consoante, achar Lógico que é, Isso é óbvio que notícia. é. Ô, gente. O Flavinho, Corinthians cai achar demais. que não cai, óbvio, eu também acho que não cai. Só que Mas você tem medo? Óbvio, óbvio. Olha aqui, ó. Se o Ceará ganha, vamos supor que o Corinthians empate, então vamos para o empate. Gente, o Ceará já encostou, tá? O saldo do Corinthians é melhor, ele empata em número de pontos, mas o Corinthians ainda fica à frente. Não, o Corinthians fica à frente 1 ponto com o Ceará. Se o Ceará empatar, vai a 39. Não, Se o Ceará ganhar... Se o Ceará ganhar. Ah, Ceará ganhar ganhar, do Fluminense então basta. aqui. Não. Se o Ceará ganhar do Fluminense aqui. a Chapecoense vai jogar com o Grêmio em Porto Alegre. Não vai ganhar. Gente, o Ceará ganhar do... Então, mas nessa não muda. Essa não muda. Se o Corinthians empatar, Tá. ele vai ficar 4 pontos, faltando 3 rodadas. É muito pouco em relação ao rebaixamento. O Corinthians tem que pegar esse jogo aí contra o Vasco, que é um jogo direto, e tem que ganhar, gente. É claro final que de campeonato, sim. é final de campeonato. Não, no final das empatar, contas. até do ponto de vista psicológico, não é bom pro O Corinthians. Corinthians não tem que fazer pontos, não tem que fazer contas, Sormani, olhando a pontuação dos outros. ele O tem que Corinthians fazer ele tem dele. que olhar o dele. Claro. Se ele fizer o dele, Todo ele mundo, pode acabou. ou cair Todo para a mundo. Série B ou ficar na Série A. O Corinthians ele tem a Se ganhar possibilidade amanhã, de continuar. se ganhar por forças amanhã, próprias. acabou. Claro. Acabou. Aí Até esquece. porque o próximo jogo é contra o Atlético em Curitiba. Um empate O Atlético, excelente. você sabe, nos últimos 11 jogos que aconteceu do Atlético lá em Curitiba, ele ganhou todos, nem sequer empatou. Então, mas se o Corinthians ganhar... Percebe? amanhã, o Corinthians então, ganha então 44. é que nem o jogo contra o Cruzeiro. Por isso o jogo que contra o empate seria Cruzeiro trágico. é derrota. O jogo contra o Atlético em Curitiba é derrota. Você tem que cumprir Agora, a o jogo derrota. contra o Vasco Tem que e o jogo ganhar. contra a Chapecoense tem que ganhar. Chega a 46. Acabou. Agora, tem que ganhar amanhã. Sabe quando foi E o a último última jogo ainda é o derrota? Grêmio, rodada. podendo brigar ainda por vaga direta. Sabe até quando porque- foi a última derrota do Corinthians para o Vasco da Gama em São Paulo? Em 2007, aquele gol do... Ah, Do mas Allan tem que Kardec. Tem que considerar que nesse período de 2008 pra frente, o Vasco jogou 2 vezes a Série B. Série B e o Corinthians jogou uma.
Então, vazou 3. Mas também teve Libertadores. 3. Vasco e Corinthians. 2012. Teve a Libertadores. Libertador não. Nossa, agora eu outra entrei coisa. dentro da mente do Benji. Ele deve estar pensando assim, pô, mas será que no Campeonato Paulista não teve? Não. Não. O que ele tá falando é verdade. E a próxima rodada? O Corinthians disputou uma Série B, então não tinha jogo Vasco. E 2 vezes... 2 ou 3? 2 vezes, não, duas vezes o Vasco esteve na Série B. Ou seja, de 2007 até agora, são 10 campeonatos. São tantos jogos assim. Você entendeu? Então, e você tem que tirar 3. Você tem que tirar. Não, mas tem Copa do Brasil ainda também, né? Não, pegar os confrontos. É um confronto que pode acontecer dentro da Copa do Gente, Brasil. tudo bem, o Vasco não ganha de um monte de time brasileiro fora de casa há muito tempo. O Vasco, nos últimos 10 anos, não sobe e desce. E Corinthians e Vasco, inclusive, se enfrentaram pela Libertadores também em 2012. Marília há muito tempo também, porque o Vasco anda subindo. O Vasco teve 3 rebaixamentos. Olha, quem tá um, pior hoje, Pipo? O Vasco ou o Corinthians? O Vasco. Pelo elenco que tem. O Corinthians ainda acredito que, por alguns jogadores que poderiam ser escalados, tem um time com mais força para superar essa adversidade. Eu, sinceramente, Eu acho que é eu pau a acho que é pau a pau. Se você disser pra mim, olha, tem que escolher um, eu escolho o Vasco. Acho que o Vasco. Eu acho o Corinthians pior que o Vasco. Corinthians pior, o Corinthians melhor. Corinthians é pior. Eu acho que o Corinthians é pior que o Vasco. Não é. Eu acho que o Vasco cai com o azar de rebaixado. É isso que o Vasco Eu acho. Só não vai cair também. O Vasco não fez um mau jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. O segundo tempo dele, depois que ele fez o gol contra o Atlético, foi pífio. Ok. Mas o Vasco, eu não sei. Se o Vasco pudesse contar por time. Se ele pudesse contar com o Max Lopes, que tá machucado, não vai poder Não, mas você contar. pega time por time, Sormani. Só na Por exemplo, quinta-feira ele vai voltar. você pega o Corinthians tem um bom goleiro. Escuta, o Pikachu não jogou contra o Atlético por quê? hein? Volta Cartão, machucado. Volta agora. Você pega o Corinthians, o Corinthians tem um bom goleiro. O Corinthians tem um bom lateral direito. Acabou. A zaga do Corinthians. Acabou. Não. Calma. O Corinthians tem um bom volante. O Corinthians tem um bom. O Ralf é um bom volante. Mano. O Gabriel é um bom O volante. Richard do Fluminense é bom volante? Acho interessante, não chegando, é? né? Acho interessante. Tá chegando e não deveria chegar, né? Eu acho que Ele deveria chegar. O Gabriel, Você não tem dinheiro não é pra um bom volante. investir? O Corinthians tem o Jadson, que é um Contratar jogador um volante. que pode decidir o jogando jogo. nada. Entendeu? Você tem um Mas, ó, Matheus vamos voltar Vital, essa que é um discussão jogador aí. que pode ser bem utilizado. Você tem um Pedrinho. Então, assim, você vai colocando no papel. Eu acho que o o time do Corinthians Corinthians é melhor tem que o algumas coisas que, se forem Gente, escaladas, você não coesas de pode. uma forma legal, você faz um time ok. Facincani. O Vasco, você pra não mim, tem pode analisar um situações que time são assim, pô. muito fracas. Você não Muito pode fracas. analisar um time assim. Você tem que analisar o que os caras estão jogando. O time O do elenco Vasco, do pra mim, no Corinthians é momento, melhor. joga mais do que o Corinthians. Joga com mais vontade. pelo menos. É isso que eu Aí tô que tá, falando. é isso que Aí é que vai a pressão da torcida É isso hoje. que Faz difere efeito a as duas pressão da coisas. torcida? Vai funcionar como um desfibrilador, você pode ter certeza. Eu quero ver esses jogadores do Corinthians amanhã não correrem como correram contra o São Paulo. Depois do que vai acontecer hoje lá, o protesto. Isso é uma Ameaça ou é uma ameaça? Não é ameaça. meu. Pascoal, É uma ameaça? Não, É uma não ameaça. não, Ver não é se eles não correrem. Não, O que mas, vai ô acontecer? Flavinho, o negócio é o seguinte, cara. Não fui eu quem fiz as regras do jogo. Eu apenas participo do mesmo. Eu sei como é que funciona ali internamente o Corinthians. A torcida sempre participou ativamente da vida do clube, inclusive politicamente falando. A torcida ela sempre teve essa característica de apoiar durante muito tempo, mas quando perde a paciência vai lá para cobrar jogadores também. E convocaram um protesto que acontecerá hoje, 4 da tarde, lá na frente do CT. Devia ser apoio e não protesto. Então, mas é que tá, Sormani. A torcida do Corinthians, ninguém pode falar um A com relação a apoio. O Corinthians com esse futebolzinho horroroso que tem jogado no chegar Campeonato no final do Brasileiro. campeonato e não apoiar. O Corinthians com esse futebolzinho horroroso que tem jogado no Campeonato Brasileiro, até agora, ele ocupa as principais médias de público aí dentro do campeonato. Ele tá entre pelo menos os 4 primeiros. Mas, e no campo é uma coisa, apoiar é outra. A torcida não- Peraí, a torcida não está, a torcida do Corinthians, ô, Sormani, se ela não estiver satisfeita, ela não compareceria do jeito que está comparecendo. O torcedor do Corinthians, ele apoiou até agora. Inclusive, as reuniões que tiveram... apoia até o fim, as mano. reuniões que tiveram dentro da sede social do clube, lá no CT, lá na Arena Corinthians, com jogadores e comissão técnica, Pascoal, até agora, foram sempre em tom de apoio.